Vamos dar sequência ao estudo do livro Como Vencer as Suas Guerras pela Fé. Hoje é a aula 25. E hoje nós vamos dar início a um novo estudo. Nós acabamos de falar como o diabo interfere na mente humana. Falamos semana passada na aula 24. Hoje vamos ler o seguinte estudo. Resistir o diabo é resistir os maus pensamentos. Tem uma passagem que diz, resistir o diabo e ele fugirá de vós, não é? Então aqui, resistir o diabo é resistir os maus pensamentos. Vamos pedir a Deus entendimento para esse estudo? Curva aí a sua cabeça. Pai Santo, em nome de Jesus, meu Pai, abra o nosso entendimento para que venhamos entender o que o Senhor quer falar conosco através desse estudo, para que não venhamos dar vazão ao Satanás, para que ele não venha roubar o que nós temos de mais precioso, porque a sua palavra mesmo diz que o diabo vem a roubar, matar e destruir. Então, meu Pai, conserva a nossa vida, abrindo o nosso entendimento para que possamos guardar a tua palavra e fazer a tua vontade em nome de Jesus. Amém. Resistir ao diabo e rejeitai os maus pensamentos. Grande parte da população está esgotada, sobrecarregada, ansiosa devido à falta de gerência sobre os seus próprios pensamentos. Estudiosos da mente humana discorrem acerca de enorme capacidade do cérebro em produzir milhares de pensamentos, variando entre 10 a 70 mil diários. Isso quer dizer que, por hora, um vastíssimo número de planos, intentos, ideias, reflexão, julgamentos, em muitas outras conjecturas, podem passar dentro da nossa cabeça. O que a maioria das pessoas desconhece é que, apesar de muitos pensamentos se originarem de dentro de nós mesmos, outros são sugeridos pelos espíritos imundos, que percebem na mente humana um campo fértil para lançar os seus dardos inflamados, isto é, na guerra de Satanás contra Deus. E contra os homens, o seu ataque mais cruel começa a incitar maus pensamentos no intelecto das pessoas que o aceitam e dão origem ao medo, à inquietude, à inveja, à mágoa, à tristeza, à impaciência, à briga e a tantos outros males que nós acompanhamos, amiga, nos telejornais. Você vê que pessoa, de uma hora para outra, ele tem um pensamento e ele chega a tirar a vida do pai, do filho, tirar a vida da esposa amada. Isso foi um pensamento introduzido nele e ele deu vida a esse pensamento e acabou praticando. Foi o mesmo que aconteceu com Eva. O diabo induziu nela um pensamento dizendo que a árvore era boa para comer, que ela ia se tornar como o próprio Deus, ela ia ser conhecedora do bem e do mal, e ela então, com aquele pensamento, ela foi e desobedeceu a Deus. Isso acontece até hoje, até os dias de hoje. Inesperadamente, ele surge como uma mosca, pensamento, que procura pousar onde? Em um lugar para pôr os seus ovos. Esses maus pensamentos vêm a compelir o ser humano a ter atitudes erradas, atitudes contrárias até mesmo à sua própria vontade. Quem nunca viu aquela mosca insistente que fica rondando por hora para atingir o seu objetivo? Assim também são os demônios, com as suas sugestões malignas. Tem nas pessoas um terreno de cultivo, ou seja, sabem que os pensamentos definem a vida de alguém. Por isso, tenta inspirar a mente para depositar suas sementes malignas. Quer uma vez acolhida, nutrida, darão maus frutos. Eu costumo até dizer, amiga, que como nós somos servos, todo ser humano foi criado servo. Então nós não temos pensamentos próprios. Eles são introduzidos por Deus ou pelo diabo. Aquele a quem você obedecer será o seu Senhor. Aquele a quem você obedecer, você vai colher os frutos desses pensamentos que se transformarão em atitudes, em procedimentos e darão fruto de suas ações. Então, cuidado com aquilo que passa pela sua cabeça. O Bispo Macedo nos ensinou uma forma de vencer os maus pensamentos. Quando te vir um mau pensamento, pare um pouquinho, ore a Deus, adore a Deus
Diga para Jesus que você o ama, que Ele é o seu Senhor e que você quer entregar a sua vida nas mãos dEle. Sabe por quê, amiga? Quando você adora a Deus, o diabo foge de perto de você. Porque ele fica com ciúmes, com inveja sua, porque ele não pode mais adorar a Deus. Eu tenho hoje combatido meus maus pensamentos com adoração a Deus. E ainda digo para o diabo, cada pensamento que você colocar em mim, tentar introduzir em mim, eu vou adorar o meu Senhor. Aí os pensamentos vão-se embora. E não pense que os maus pensamentos vão embora por si mesmo, tampouco ache que simples distração o ajudarão a vencê-lo. É preciso confrontar o autor deste mal, repreendendo a Satanás, resistindo às suas investidas, combatendo os maus pensamentos, exige enfrentar o próprio diabo. Tão logo ele supõe sugestões que contradizem a sua fé no Deus vivo todo-poderoso. É dessa maneira que nós vencemos a Satanás. Na guerra pela salvação da alma, jamais devemos nos esquecer que os conflitos espirituais mais difíceis são travados no nosso interior. O Senhor Jesus chega a dizer que o inimigo do homem está dentro de sua própria casa. Olha só, o nosso maior inimigo somos nós mesmos, que damos vida a pensamentos que são introduzidos em nossa mente. Então nós temos que vigiar até contra nós mesmos. Desde o primeiro dia em que nos convertemos ao Senhor Jesus até o último segundo de vida neste mundo, teremos que lutar constantemente contra as dúvidas, as incertezas, as preocupações, as lembranças ruins do passado e todo tipo de situação que vem para roubar a nossa confiança em Deus ou para nos fazer pecar. Lá em Timóteo, capítulo 4, no verso 7, o apóstolo Paulo fala a Timóteo: essa luta é intensa, que por vez até violenta, é bem descrita pelo apóstolo Paulo, dias antes de sua execução, nas palavras finais ao seu discípulo apóstolo: combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. 2 Timóteo 4, 7. Para vencer os maus pensamentos, é preciso andar em espírito, ou seja, na fé. Sempre digo que viver em espírito é o mesmo que viver na dependência da fé, todos os dias. Mas não pense que se pode andar em espírito e alimentar os pensamentos ruins simultaneamente. Não é possível um dia crer no cumprimento das promessas bíblicas e no outro dia mergulhar em dúvida sobre a existência de Deus e de sua fidelidade. Só vive assim quem vive passivo diante do assédio maligno e dos seus intentos, fica a aceitar as imundícias do diabo em sua mente. Guarda os seus ouvidos, guarda os seus pensamentos. Olha, um pensamento não é pecado, não é errado, todo mundo pensa. Você não pode dar vida a ele. Então, amigo ouvinte, quando te vir um mau pensamento, coloque em prática isso. Adore a Deus. Ou de olho aberto, ou de olho fechado, fala: Jesus, eu te amo. O Senhor é o Deus da minha vida. Eu decidi entregar a minha alma para o Senhor. A minha alma é tua, meu Pai. Por isso eu te adoro. E vou te adorar todos os dias da minha vida. O pensamento vai-se embora quando você adora a Deus. Não tem pensamento ruim que resiste. Faça um teste para você ver. A conquista da salvação não é fácil. E o Senhor Jesus nunca disse que seria fácil. Vencer essa guerra espiritual, contudo, diz que não vamos entrar no céu tocando violino. Ou seja, travaremos um conflito inintercorrupto até que tomamos posse da vida eterna. Todos os dias você tem luta. Todos os dias você tem tentação. E você tem que resistir essas tentações que vêm aqui, ó. Pensamento. Vigie os seus pensamentos. Eu passo muitas horas, muitas vezes durante o dia, eu me pego adorando a Deus por causa de pensamentos que vêm à minha cabeça, que o diabo tenta introduzir. Não é porque você tem ou não tem o Espírito Santo que ele não tenta introduzir pensamentos em você.
E se você dá vida a ele, ele passa a ser o seu Senhor. Para conservar a salvação que recebemos de Deus, precisamos estar conscientes que fomos salvos, estamos salvos e seremos salvos se mantivermos na fé até o fim. Quando que é o fim, pastor França? Quando você der o último respiro. Ali acabou. Ou você venceu, ou você foi vencido. A morte não é o fim. A morte é o começo da vida eterna. Grave isso. A morte não é o fim. A morte é o início da vida eterna. Ou da morte eterna. Um dos grandes obstáculos em termos é permanecer blindado. Portanto, um dos maiores obstáculos que temos é permanentemente blindar a nossa mente e nos livrar dos pensamentos intrusos que nada tem a ver com o que cremos. Ao lermos inicialmente a palavra do Senhor Jesus na analogia da porta estreita e do caminho apertado, conforme está escrito lá em Mateus 7,14, não temos ideia real de quão difícil é a salvação. Somente entendemos o peso desse ensinamento diante das tentações do deserto e dos desafios que enfrentamos ao longo de nossa jornada cristã. Portanto, um dos segredos para nos conservarmos no reino de Deus diz respeito à vigilância, à oração em espírito, principalmente quando surgem os maus pensamentos. Adore a Deus, amiga. Siga essa orientação. Surgiu um mau pensamento? Faça uma adoração a Deus, a Jesus. Fale com Jesus nesse momento. Expresse o seu amor a Ele, a sua entrega a Ele. E adore a Ele, que esse mau pensamento desaparece. Olha o que Deus disse. Resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Então, não dê ouvido aos maus pensamentos. Quando te vir um pensamento de ódio, um pensamento de mágoa, um pensamento de vingança, um pensamento de roubo, de adultério, um pensamento que não vem de Deus. Adore a Deus. Ele ser contigo e ter te aceitado por aquele pensamento, que você vai ver como o diabo vai se afastar de você. E ele manda nós sermos vigilantes. O que é ser vigilante? Vigiai e orai. Primeiro ele manda você vigiar. Antes de você orar, você tem que olhar para a esquerda, para a direita, para baixo, para cima, para ver se tem alguém. Não tem? Aí você ora. Veja que a palavra oração, ela vem de dois verbos. O verbo orar e o verbo ação. Por isso você tem que tomar essas duas medidas. Vigiar e depois orar. Fala em orar, vamos orar agora. Para voltar semana que vem, se Deus assim permitir. Curva aí a sua cabeça, vamos fazer uma oração. O coordenador continua essa oração aí na sua igreja. Curve a sua cabeça. Deus, em nome do teu maravilhoso Filho, Senhor Jesus, meu Pai, nós agradecemos ao Senhor por esse ensinamento. Porque sabemos que o Senhor tem cuidado de nós. Mas depende de nós, porque o Senhor diz que o maior inimigo nosso está dentro de nossa própria casa, dentro de nós. Então, meu Pai, meu Senhor Jesus, nos ajude, nos sustenta, nos livra, não nos deixe cair em tentação. No nome de Jesus, meu Pai.